Shalom, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu estou aqui encarregado de gravar essa live para você, de transmitir uma palavra para o seu coração. E eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a sua vida como abençoa a minha. Então eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu quero iniciar lendo o texto que está em Isaías 52:7, um texto maravilhoso, um texto que tem tudo a ver com a minha vida e com a sua, para os tempos que a gente está vivendo. Amém? Vamos começar lendo. Abre aí a sua Bíblia, se você estiver com o seu smartphone aí, com o seu tablet. Vamos ler todos juntos? O texto de Isaías 52:7 diz assim: Como lindos sobre os montes são os pés daquele que traz boas novas, que anuncia paz, que traz boas notícias, que anuncia salvação, que diz a Sião: teu Deus reina. Que palavra poderosa, que palavra maravilhosa. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias. Nós estamos vivendo dias difíceis aqui na Terra. Dias onde a humanidade foi surpreendida por um vírus, que tem ceifado muitas vidas. Mas eu não quero entrar nessa questão do vírus. Eu quero compartilhar com você o meu e o seu papel nos dias de hoje, nessa geração. Sabe, irmãos, eu tenho visto que muitas pessoas se encontram desesperadas, temerosas, sabe, depressivas, tomadas de um medo causado pelas más notícias, por todo o cenário que nós estamos vivendo. E muitas vezes quando nós ligamos a nossa televisão ou quando nós entramos ali em qualquer site de notícias, nós nos deparamos com várias, centenas de notícias ruins, uma realidade hoje na nossa humanidade, no nosso país, no mundo. E não quero que você pense que nós devemos não dar importância para as notícias, mas eu quero dizer para você do que eu e você nós temos nos alimentado. E mais, do que eu e você temos alimentado as pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero dizer para você que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós aceitamos Ele como único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas, automaticamente nós nos tornamos responsáveis por compartilhar as boas novas do reino, as boas notícias do Senhor. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus está vivo e que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ter salvação. Morreu na cruz para que eu e você pudéssemos, voltar a nos relacionar com Deus Pai. Mas o desafio para mim e para você nessa live hoje é avaliar o quanto eu e você nós temos compartilhado as boas novas. O Evangelho, ele é as boas novas do reino. Nós estamos diante de um cenário onde as pessoas estão com medo e eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo: olha, Jaime, mas é um medo mesmo, é o cenário, as pessoas têm que ficar com medo mesmo, queridos. Eu entendo que o cenário é real, que nós estamos diante de um cenário difícil, de uma situação difícil, de um tempo difícil. Mas eu quero dizer para você que o medo, ele não agrega, o medo, ele não ajuda, o medo não vai te salvar dessa situação, o medo não vai ser a vacina contra qualquer vírus. Entende? Que o medo, ele não vai agregar nada nesse momento difícil que nós estamos passando. E eu quero lembrar você de que nós somos agentes das boas notícias de Deus. E o medo, ele tem travado e paralisado muitas pessoas. Mas eu quero encorajar você nessa geração, nesse tempo, se levantar como aqueles que carregam palavras de esperança, mensagens de esperança, de que todas as coisas estão sobre o controle de Deus. Que todas as coisas estão nus e patentes a Deus. E que nada acontece na nossa vida sem que passe pelo crivo de Deus. Queridos, existem muitas pessoas
que estão com o coração desejoso de encontrar notícias boas em meio a um cenário de desesperança. E sobre quem está essa responsabilidade? Sobre mim e sobre você. Nós somos os mensageiros de Deus nessa geração. Eu quero compartilhar com você uma história de alguém, de um personagem da Bíblia que contrasta muito bem com o que eu estou querendo dizer para você. A história é a história de Eliseu. Você vai ler lá em 2 Reis a história de Eliseu, onde a Síria e Israel estavam em guerra e Eliseu então se retirou para uma cidade chamada Dotã e ali montou o seu acampamento e ali ficou. Então o rei da Síria descobriu aonde Eliseu estava, montou todo o seu exército poderoso de carros, cavalos, de homens de guerra e foi capturar então Eliseu. Queridos, e o mais impressionante, o mais sobrenatural dessa história é que quando o exército da Síria cercou o lugar onde Eliseu estava, o seu servo então saiu lá fora, olhou e viu aquele cenário de medo. Um cenário onde estavam todos cercados por um exército poderoso. E sabe, queridos, isso contrasta muito com o tempo que nós estamos vivendo. Quantas pessoas estão assim com medo, se sentindo cercadas? Mas eu quero dizer para você que o servo de Eliseu procurou então o seu mentor, o seu discipulador, o seu líder, e para compartilhar que ele estava com medo, que eles estavam cercados. Queridos, a palavra de Eliseu para o seu servo fez toda a diferença e tem tudo a ver com aquilo que eu quero que você me entenda nessa live. Eliseu era aquele que carregava as boas novas de Jesus para aquele tempo. E sabe, Eliseu olhou então para o seu servo e falou: não temas, Deus está conosco. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. E a reflexão que eu fiz foi que a boa notícia de Eliseu para o seu servo e a sua oração pedindo para que Deus abrisse os seus olhos fez com que aquele servo voltasse lá fora e enxergasse as montanhas, um exército de Deus poderosíssimo, em muito maior número do que o exército da Síria. Sabe, aquela palavra não somente deu esperança para aquele homem, mas abriu os olhos dele e fez ele ver com os olhos sobrenaturais da fé. O desafio meu e seu hoje é sermos os Eliseus dessa geração. Aqueles que vão abrir os olhos daqueles que se encontram em pavor, em medo, desesperados, com uma notícia boa. E sabe qual é essa notícia? É que o exército de Deus está a nosso favor. É que o Deus dos exércitos está ao nosso favor. E a oração que eu faço, irmãos, é que você que está aí me assistindo se posicione como um soldado de Deus, que vai abrir os olhos daqueles que estão se sentindo cercados por um tempo difícil que nós estamos passando. E faça eles olharem para as promessas de Deus, promessas essas que são centenas que nós encontramos na Bíblia, as promessas de Deus para nós. Sabe, a promessa de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, a promessa de que nada acontece na nossa vida sem que passe pelo crivo de Deus. A promessa é que Deus é o nosso sustento, é o nosso maná nos momentos de deserto. Nós estamos passando por um momento de deserto, mas Deus não deixou de ser o nosso maná. Jesus não deixou de ser o pão que nos alimenta. Eu quero desafiar você hoje, ser o agente de boas novas, aquele cujos pés são formosos, porque carregam as boas notícias dele para uma geração que se encontra com medo. Eu espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Eu espero que essa palavra seja bênção na sua vida. Se você puder, querido, compartilhe essa palavra com aquela pessoa que se encontra, que você sabe que se encontra com medo nesse tempo, diante desse cenário que nós estamos vivendo. Amém? Se você não é inscrito no nosso canal Sião Channel, se inscreve aí,
dá um like aí, curte esse vídeo, curte os vídeos do canal, compartilha, como eu disse, com o máximo de pessoas que puder, porque eu acredito que nós estamos construindo algo que vai abençoar muitas vidas, inclusive a sua. Deus abençoe você, um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!